Eu comprei uma máquina dessa daí, usei duas, a minha ela projeta ainda não sei se essa sua faz. A minha ela projeta ainda na parede. Usei duas vezes ali, nunca mais. Novinha lá. Tá. Vamos lá, pessoal. Continuar. Então, assim, já agora, esse exercício aqui, só falta a derivada segunda. Beleza? A gente já fez a derivada primeira. Beleza? Então, vamos lá. Vou fazer a derivada segunda. Então, a derivada segunda eu preciso derivar isso aqui, tá? Então, eu vou derivar usando essa fórmula aqui, essa fórmula equivalente a essa, tá? A única coisa que muda é que o E elevado a x está no numerador ou no denominador, certo? E eu vou derivar assim, que é mais fácil, como eu falei antes, que eu uso a regra do produto, em vez da regra do quociente. Então, para derivar assim, né, usando a regra do produto, eu vou derivar o primeiro, que é a derivada disso aqui. Quanto vai dar a derivada disso aqui? Derivada daquilo que está entre parênteses. Vai dar 2 menos 2x. Menos 2x vezes E elevado a menos x, tá certo? Aí depois eu vou repetir o primeiro. Isso. E derivar o segundo. Aí a derivada do segundo vai ficar menos E elevado a menos x, que é a mesma que eu fiz ali, beleza? Certo? Aí isso aqui vai ficar, olha só. Aí agora eu vou botar o E elevado a menos x em evidência, direto, tá? Só uma coisa, tipo, supondo que eu usei a regra do quociente no resultado de cima. Eu poderia manipular para Pode. Porque não tá, isso não tem nada a ver com você ter usado a regra do quociente, entendeu? Você poderia chegar aqui e escrever isso. Sim, entendeu? imaginei isso aqui. Sei lá. Sim. Só queria tirar. Entendeu? No momento que você chegou aqui, por qualquer caminho, você pode fazer essa passagem. Entendeu? Deixa eu fechar a porta. Depois você pode fazer por essa maneiração agora? Ó, aquela outra? Não, fazer qual? Não, pera, que eu fiz. Fazer essa aqui? Ah, não, já estamos fazendo. Estou fazendo a segunda, não estou fazendo por aqui. Aham. Se você puder, posso fazer por aqui também. Não, acho que assim, por aí é mais fácil. Eu também acho, Olha só, então agora aqui eu vou colocar E elevado a menos x em evidência, tá? Aí colocando E elevado a menos x em evidência vai ficar 2 menos 2x, certo? Vou colocando E elevado a menos x em evidência, tá? Aí vai ficar aqui, ó, só que aqui tem o sinal de menos. Vai ficar menos 2x de novo, mais x ao quadrado. Isso tudo multiplicado por E elevado a menos 2x, certo? Então isso aqui no final das contas vai ficar x2 menos 4x mais 2 elevado a menos x. Beleza? Certo? Aí aqui deu esse polinômio de segundo grau chatinho, tá? Aí vai ser uma coisa um pouco chata, que eu vou ter que achar as raízes disso aqui, que não são imediatas. Aqui eu tenho que usar mesmo a fórmula de Bhaskara e tal, para achar as raízes disso aqui, beleza? Tranquilo, não é direto igual ao outro. Então, Não tem escapatória. não tem. Então, achando as raízes disso aqui, tá? Porque, vê bem, eu só estou me preocupando com isso aqui, tá? Beleza? Porque isso aqui é sempre positivo, então eu só preciso me preocupar com isso, tá? Beleza? Então vai ficar x igual, usando a fórmula, né? Menos b, mais ou menos raiz de b2, beleza? Que é 16 menos 4ac,
que dá 8 sobre 2, tá? Então isso aqui vai ficar 4 mais ou menos raiz de 8 sobre 2, beleza? Então, 8 é 2 raiz de 2, né? Então dá 4 mais ou menos 2 raiz de 2 sobre 2, que é 2 mais ou menos raiz de 2, beleza? Tranquilo? Tá? Então isso aqui vão ser... Bom, aí como é que vai ficar o sinal disso? Ó, vai ter essas duas raízes, certo? Que vão ser 2 menos raiz de 2 e 2 mais raiz de 2, tá certo? Essas duas raízes aqui, beleza? Tá? Agora aqui vai ser o contrário da outra, tá? Porque aqui eu tenho um polinômio de segundo grau com A positivo. Então, tipo assim, ele ficaria assim, certo? Então ele vai ficar positivo aqui, negativo aqui, positivo aqui, entendeu? Beleza? Então vai ter concavidade para cima aqui, para baixo aqui, para cima aqui. Tranquilo? Então vai ter, repara que aqui, ó, é o ponto 2. Vai ter esses dois pontos de inflexão, tá? Que vão ser, aqui, isso aqui é a derivada segunda, né? A derivada segunda fala da concavidade dos pontos de inflexão, tá? Então aqui vão ter dois pontos de inflexão, 2 menos raiz de 2 e 2 mais raiz de 2, certo? 2 menos raiz de 2 é o que? É 1,4. Então 2 menos raiz de 2 é alguma coisa tipo aqui assim, ó, 2 menos raiz de 2, beleza? Tá? Que é tipo algo como 0,6. E 2 mais raiz de 2 vai ser algo mais ou menos por aqui, 2 mais raiz de 2, beleza? Então esses dois aqui, ó, vão ser pontos de inflexão, beleza? Certo? Tá tranquilo? Tá? Vão ser pontos de inflexão. Repara que os pontos de inflexão é onde o gráfico muda de concavidade, tá? Pontos de inflexão, é muito importante entender isso, tá? Que uma coisa é o sinal da derivada primeira e outra coisa é o sinal da derivada segunda, tá certo? O sinal da derivada primeira tem a ver com crescimento. O sinal da derivada segunda tem a ver com concavidade, tá? Tranquilo? Então repara, aqui nesse intervalo, ó, nesse pedacinho aqui, ó, que é entre esses dois pontos de inflexão, que são 2 menos raiz de 2 e 2 mais raiz de 2, ela está com concavidade voltada para baixo, tá vendo? Certo? Porque aqui, nesse intervalo, a derivada segunda é toda negativa, estão vendo ali? Só que nesse lado aqui ela é crescente, no outro ela é decrescente. Tá beleza? Isso quem vai dizer é a derivada primeira. Certo? Tá? Tranquilo? Então a única coisa que falta a gente botar nesse relatório aqui é a assíntota horizontal, tá? Que eu poderia ter colocado desde o começo, que é y igual a 0. Beleza? A assíntota horizontal aqui, a assíntota vertical não tem. Tá? Mas não passa pelo próprio x igual a 0 e y igual a 0? O que? Aqui? É. Não, não importa. Hã? Isso não importa. O que importa é que a assíntota horizontal, o que importa é para onde a função tende quando x tende a infinito, entendeu? Não é necessariamente onde ela encosta. Não. Ela pode encostar. Beleza? Deixa o pessoal acabar de copiar que eu... Então essa assíntota também poderia estar cortando o nosso... Poderia. Essa é uma boa pergunta. Deixa que eu já vou explicar isso. Acabem de copiar aí para responder essa pergunta do Cláudio.
assim igual o senhor. Não, igual o Vitor não tem. Não existe, ele é um Goku. A gente não conhece, primeira vez. Assim, tá aí que tá horizontal, y é igual a zero. Poderia ser assim para estar vertical, x igual a zero também? Não, porque ela é horizontal. Ó. Esse gráfico ele não tem a cinta vertical. Não, só horizontal. É. Não tem porque. O vertical seria tipo alguma coisa passando por isso. Isso. Entendeu? Aí no caso não tem. No caso seria zero, né, professor? É, mas não tem. Ela teria que tender a infinito quando x tende a zero, né? Não, a gente começou a fazer mais, mas quando trocou de professor. Ela é tranquila, professor, essa professora? É, acho que sim. Passou muita Você confiança acha boa, aí, hein? né? Acho que é. Não ouço os alunos falarem mal dela, por exemplo. Ela é nova ou Nem é tem, né? antiga? Antiga. A minha idade, assim. Não, antiga na instituição. Na instituição que a gente fala. É. Ela fundou, ela fundou o IEM. Duvido. Pô, porque eu escutei uma professora falando que tá aqui desde 40 anos aqui. Eu falei, caraca. O IEM tem 50, mais de 50 anos. Não tem ninguém que fundou o IEM mais. Não, a Monique no IEM ela é mais nova que eu. De idade ela talvez seja da minha idade. É porque eu entrei. É estrangeira não, né? Não. O alfabeto. A Fatapial, o Hans, né? Já tem um chão, sabe? Dentro da velha, mas. Mas o Hans a gente conhece já. É porque eu entrei muito novo, né? Então quase todo mundo é mais novo que eu no IEM. Eu entrei com 23 anos, eu comecei a dar aula. Aqui? Exato, 23 eu tô saindo da graduação, se Deus Isso. quiser. Já Eu era. sou bem igual. Eu tinha feito mestrado. Não, estava fazendo Estava fazendo mestrado. mestrado. Mas eu era substituto, né? Que não é um contrato permanente. E não copiava o trabalho do quadro, era só foto, né? Não tinha foto. Não tinha foto nessa época. Era memória Não, fotográfica. também não copiava. Não copiava, Ele falou não. que ele não gostava de Eu copiar. tirava xerox. Eu tirava xerox. Ele era aquele que pegava da amiguinha Exatamente, eu era esse. Eu não gostava de copiar. Eu não consigo prestar atenção copiando. É, já. Não, Mas tem gente que é o contrário. Tem gente que só consegue prestar atenção copiando. Eu entendo isso, mas eu não consigo. Se eu for copiar, eu vou dispersar. Eu sou assim, a única matéria que eu não consegui copiar prestar atenção foi a do Jefferson. não tem como. Não tem O como Jefferson fazer não. Ele é muito Se tu ele é tentar bom copiar, tu vai perder o bagulho todo. Ele é Não, muito esse é o rápido. problema, tu vai copiar a primeira parte do quadro ali, ele já passou mais 3 no É, quadro. Exato, Mas Aí tu acaba do olho assim, tu bota Nós já estudamos com Mas ele. normalmente você copia para prestar atenção. Eu copio prestando atenção, exatamente. Mas o Então, Jefferson eu não vai, não. escuto, Mas ele é muito. Ele é muito Porque ele rápido. escreve muito rápido. Ele é muito rápido. muito. A gente teve um problema com ele, porque ele falava que ele passava, tipo, ele preparava 10 folhas para passar no quadro, e ele encheu o quadro 3 vezes e falava que tinha passado 2 folhas, 10 que ele preparou para aula. Nossa, eu lembro disso. Era muito bizarro, que ele depois de encher o quadro 3 vezes ele falou, não, é porque hoje eu preparei 10 folhas e eu só passei 2. A gente não fez metade da aula que eu preparei. A gente ficou, ok, viu, o cérebro fritando. Mas aí vocês queriam que ele ir mais devagar? A gente começava, só Não, que ele fazia- começava. É, não dá não, Wilson. Quando tu vai, ele vai fora. Ele mesmo. É o ritmo dele. Ele mete marcha legal, vai O cara subindo. parecia um E ele leva a folha assim pra... Ele leva. É. Ele dá um resumo pra você, não dá? No Ele Cresce? não deu resumo. Não, ele não manda no Cresce, Ele não? não manda no Ele Cresce? não manda nada no Cresce. Não, acho que Não, ele não ele manda. só Ele só mandou. mandou só os livros. Pô, mas Só os se livros pedir, que ele ele manda, faz cara. Se você pedir, ele manda. Esse Até acho se que exercício foi, resolvido. Eu tenho as folhas. A nota dele ele manda. A nota de aula dele. Maneira a Ele só gravação, mandou os a livros. reclamação sendo toda As gravada. folhas Aqui. que ele faz, ele manda no Google Cresce. O professor vai cortar. Por que a gente Mandou, não né? vai fazer um Mas pra entrevista? ele, Mas o Jefferson é gente boa. É, ele Boa. a prova é
professor, ele é um ótimo gente boa. Ele Como professor, existe não, mas ele- muito na prova. Ele é um bom professor, ele só se perde na emoção. Ah, não pode, mas a prova é difícil. Tá, posso apagar aí? Pode. Só Pode, professor. Pode apagar. Pode. vou apagar, tá? Deixa eu tirar uma foto. Um minutinho só. Ayrton Senna. Tá aberto. Ele é bom, ele é muito rápido. Foi, vai. A mente brilhante. Pode. Jefferson também já está aqui uns 30 anos já. O Jefferson é mais velho que eu, mas na instituição acho que ele entrou depois de mim, mas pouco tempo depois. Isso aqui é muito tempo também. O Jefferson foi meu veterano na graduação. Se eu tivesse Acho que ele é. viajado na UFRJ, Acho que ele é uns 2 anos mais velho que eu. Pô, que maneiro, cara. bem que eu tentei, mas na minha época eu tinha que fazer vestibular 1, vestibular passar Haja abraço, meu amigo. Pode falar com o professor, faz academia. Professor de água, antiga. Lembra disso, cara? O cara tem que ir no original, pô. Daniel Santos. Olha só, respondendo a pergunta do Cláudio, que é importante, tá? O que caracteriza uma assíntota? Horizontal primeiro. Horizontal, que foi a pergunta dele, é o seguinte, é o limite quando x tende a mais ou menos infinito, que é o caso aqui, da função ser igual a uma constante. A, um número real A, beleza? Isso que caracteriza uma assíntota horizontal. Repara que a assíntota horizontal, quem tende a infinito é x, tá? Beleza? Certo? Então, o que está escrito aqui? Quando x tende a infinito, o y, que o f é o y, tá? O f tende a uma constante. Certo? O que está escrito aqui é isso. Quando x tende a infinito, y tende a A, que é uma constante. Mas isso é o que define uma assíntota horizontal, beleza? Então ele pode tender a isso aqui, por exemplo, faz de conta, aqui está o A, tá? Que seria a assíntota horizontal, beleza? Certo? Mas ele pode tender isso aqui, pode... Calma. E pode fazer assim, ó. O que importa é que alguma hora no final ele vai tender. Então, Quando for infinito. o que importa é quando x tende a infinito, entendeu? Então não é questão dele interceptar ou não interceptar. A questão é ele tender, certo? Então não tem problema, ele pode interceptar à vontade. Beleza? Isso que define. E só para completar... E o vertical vai ser o contrário. Só que o vertical não vai poder ter essa situação, porque se fizer isso, ele não vai ser gráfico de função, né? Porque ele não pode ficar oscilando assim. Só por isso. Então a assíntota... Aí a assíntota vertical, o que caracteriza uma assíntota vertical? Na assíntota vertical, quem tende a infinito é y, que é f, tá? Então eu vou ter limite quando x tende a algum x0, certo? Esse x0 aqui, um elemento do domínio de f de x igual a mais ou menos infinito, beleza? Certo? Então repara, a assíntota e esse x0 aqui tem que ser um número real. Quando eu digo que ele tem que ser um número real, tanto aqui quanto aqui, eu quero dizer que ele não pode ser infinito, tá? Porque infinito não é um número real, certo? Então, tipo assim, isso aqui tem que tender a 2, digamos, tá? Ou 0, alguma coisa. Então, repara que na assíntota horizontal, quem tende a infinito é x, certo? Beleza? Quando x tende a infinito, y, que é a constante, tende a A. Aqui, quem tende a infinito é y, certo? Então, quando x tende a uma constante, o y, que é o f de x, tende a infinito, certo? Só que aqui, então, eu vou ter algo assim, né? Digamos, vou botar assim. Pode ser menos...
Pode ser para baixo de um lado, para cima do outro, mas vai ter uma situação assim. Mas nesse caso aqui, eu não vou poder ter aquele negócio assim, tá? Porque se eu fizer essa oscilação, não é gráfico de função, tá? Porque vai ter aquele, vai ter um valor de x com vários valores de y. Beleza? Essa aí caracterização da vertical. É, isso. Onde está o ponto pontilhado, né? É, o pontilhado é assim, tudo que seria aqui seria o valor x0 ali, entendeu? Beleza? Posso apagar aqui essa parte? Sim. Acho que a gente pode fazer o outro da prova que também tem a ver com essa, que é aquele o 3, que é aquele logaritmo. Pode ser. Sim. Boa. Tá? Vai dar tempo? Vai. Vai. Aquele é mais rápido. Se não faz, a gente faz dar, ué. É. Vem. Pode apagar aqui. Na hora de pressa, não. Pra você não. Pra você não. Ele tá querendo ir pra casa de Bob Esponja. Ah, poxa, eu queria também. Essa é boa. Foco, prova final. Cara, tu foi no parque e não tirou esse troço, não? De lembrança, ele tá recordando. É. Não, problema. Isso é de Só vai tirar quando terminar o período? Isso. Não, quando eu passar. Não vai tirar nunca. Só quando passar. Suando, hein? Tadinho do Jade. Passar. Jabs é um cara que eu vou lembrar dele até quando estiver dando Vai aula. passar que a gente tem que rir um pouco em cálculo 2. Vamos fazer cálculo 2 não, vocês. Tem que fazer. Tem que fazer. Fazer uma hora, mas não agora. Ah, não pode fugir não. Esperar o Não, futuro eu da vou aula treinar, aí. eu vou treinar bastante cálculo. Faz cálculo Chegar cru não dá não. Quando eu tiver assim igual o Vitor, eu faço cálculo 2. Fazendo Essa aqui é o quê? a 3 é 3 também. Pronto, é isso aí. Essa questão valia 3 também. Dois. Pronto, valia 2. A 3 era 4, né? Dois. A valia 3 pontos era a questão 4. 4 e 5. 4 e 5. Legal. Olha só. Primeira observação, tá, que eu até falei lá na hora, é o seguinte. Quando a gente usa essa notação aqui, isso é uma notação, uma forma de escrever, que isso quer dizer é isso aqui, tá? Log de x ao quadrado. Sempre a gente pode usar essa notação. Por exemplo, pode usar assim, seno ao cubo de x, tranquilo? Certo? Sempre que ele tem tipo uma função assim, isso aqui é seno de x ao cubo, certo? Beleza? Que é diferente de seno de x3, tá? Ou de log de x2, porque seno de x3, você pega um número, eleva ao cubo, depois calcula o seno. E seno de x ao cubo, você pega um número, calcula o seno primeiro e depois pega esse resultado e eleva ao cubo. Então a ordem é diferente e no caso a ordem altera o resultado, tá? Porque isso não é comutativo, né? Beleza? Tá? Mas sempre que vocês virem essa notação aqui, qualquer função, quer dizer isso, tranquilo? Tá? Então vamos lá. Essa questão perguntava o seguinte. Primeiro, o item A. O item A, assim, tinha mais de uma resposta admissível. Mas ele mandava só calcular os limites, tá certo? Então, calcular os limites quando x tende a zero pela direita de log ao quadrado de x e limite quando x tende a mais infinito de log ao quadrado de x, beleza? Esses limites aqui, quando é x, então, que até tinha escrito ali no começo da aula e apaguei, quando x tende a zero pela direita, o logaritmo tende a menos infinito, tá certo? Lembra disso? Só que como está ao quadrado, menos infinito ao quadrado vai dar mais infinito. Tá legal? Beleza? Porque ele tende a menos infinito. Então um número com valor absoluto grande, só que negativo. Só que quando eu elevo isso ao quadrado, ele vai tender a mais infinito. Beleza? Os limites, um tendendo a zero e outro tendendo a mais infinito.
Porque o logaritmo não tem limite tendendo a menos infinito. Desculpa. Porque o zero é a extremidade do domínio do logaritmo. O logaritmo ele vai só de zero a infinito. Ele não pode, o x não pode ser negativo, tá? Beleza? Para isso é importante lembrar uma coisa que sempre é bom repetir, que eu acho que ajuda muito. Tá? Quando a gente pensa em logaritmo, posso apagar aqui? Tá? É o seguinte. O logaritmo é o expoente de uma potenciação. É sempre importante lembrar isso. Então, o logaritmo, quando eu falo que o logaritmo de x na base A é igual a y, certo? Isso é a mesma coisa que dizer que A elevado a y é igual a x. Beleza? Acho que é sempre importante dizer isso, tá? Então, isso aqui são duas formas diferentes de escrever uma exponenciação, tá? Então, o que é esse A aqui? É a base, certo? Esse Y aqui é o expoente e esse X aqui é o resultado da exponenciação. É o resultado exponencial, beleza? Tranquilo? Então, igual eu estava falando no começo da aula, um resultado de uma exponencial nunca pode ser um número negativo. Entendeu? Certo? Porque eu posso elevar isso aqui ao valor que eu quiser, que nunca vai dar negativo. A não ser que a base seja negativa. Mas se a base for negativa, eu não posso definir isso como função, entendeu? Essa base sempre é positiva. Porque dependendo disso aí vai dar até um número complexo, entendeu? Porque se eu botar, por exemplo, a base menos 2, se eu tiver menos 2 elevado a meio, isso aí é raiz de menos 2, que é um número complexo. Aí, além de ir para os complexos, definir isso nos complexos é muito mais complexo. Beleza? Porque aí tem negócio de ramo, porque aí não tem, por exemplo, dos números complexos, raiz cúbica, todo número tem 3 raízes cúbicas, todo número tem 4 raízes quartas, aí é bem mais complicado, tá? Enfim, mas eu não posso pegar a base negativa, porque se eu pegar a base negativa eu saio dos reais, entendeu? Quer dizer, não é que não possa, mas não está no âmbito disso aqui que a gente está estudando, entendeu? Porque o que a gente está estudando aqui são funções reais de variável real, entendeu? Vocês vão ter uma matéria aqui que vocês vão estudar funções complexas, entendeu? Mas aí é outra teoria, entendeu? Aí várias coisas são diferentes. Pode calcular derivada de função complexa, mas a teoria é diferente. Então, para a gente aqui, esse A vai ser sempre positivo, porque senão a gente sai dos reais, tá? Beleza? Enfim, então, quando eu falo logaritmo de x na base A, o que eu estou falando? Eu estou falando, dizer a frase, digamos, logaritmo de x na base A é a mesma coisa que dizer o expoente que eu elevo a base A para dar o resultado x. Certo? Então, se esse resultado x é um número negativo, não tem nenhum expoente que vai alcançar aquele resultado. Então, o número negativo não tem logaritmo. O logaritmo de x, por exemplo, logaritmo de 8 na base 2. O que quer dizer isso? Isso é o expoente que eu tenho que elevar a 2 para dar 8. Né? Então, quando eu pergunto assim, quem é o logaritmo de 8 na base 2? Eu estou perguntando a quem eu tenho que elevar 2 para dar o resultado 8. Certo? Aí, se eu escrever assim, quem é o logaritmo de menos 8 na base 2? Não tem. Porque eu não tenho nenhum número que eu vou elevar 2 e vai dar menos 8. Certo? Poderia ser 1/8. Se fosse 1/8 seria menos 3. Beleza? Porque 2 elevado a menos 3 igual a 1/8. Mas menos 8 não tem. Então, o número negativo não tem expoente.
Ou não tem logaritmo, Então, desculpa. dos três aí, o único que pode ser negativo é o expoente, no caso. Sim, isso. O expoente pode ser negativo. A base, o resultado não pode, exatamente. Ô, Vitor, eu não sei se eu vou falar besteira, mas o menos 8 aí não seria menos 3? Aí daria. Não, menos 3 é 1/8. Perdão. Não tem. Logaritmo na base 2 de 1/8 é menos 3, porque 2 elevado a menos 3 dá 1/8. Agora, não tem nenhum expoente que você eleve 2 e dá menos 8. Entendeu? Você pode Você elevar... vai ficar menos 2, menos 2, menos 2. Aí 2 vezes menos 2 vai dar menos, né? Menos 4, perdão. Aí vezes menos 2. Não, mas não é menos 2, é 2. Eu acho que ele está querendo que a base fosse menos. A base também não pode ser negativa. Entendeu? Beleza? Certo, isso aqui. Então, continuando. Então, por isso que esse limite aqui dá mais infinito, né? Quer dizer, por isso não. Por isso que eu estou calculando zero para ele, que eu não posso colocar menos infinito aqui, porque x é sempre positivo, nesse caso. E aqui, esse outro limite também dá mais infinito, tranquilo? Certo? Beleza? Tá? Então, além disso, eu posso fazer análise de sinal disso aí, tá? Certo? A análise de sinal disso aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar, aqui é o 0, aqui é o 1. Logaritmo no 1 sempre vale 0, tá? Certo? Porque logaritmo de 1 é 0. Porque é isso, quem é 1? É o resultado. Tem quem é o expoente que eu elevo para dar 1? É sempre 0. Então, logaritmo de 1 é 0 em qualquer base, porque qualquer número, a não ser o próprio 0, né? Enfim, que aí não entra no jogo, elevado a 0 dá 1, certo? Beleza? Fala. Não, Cláudio, quer falar alguma coisa? Ele está com a cara de quem quer falar alguma coisa. Não, só pensei, 0 elevado a 0 não é muito. Não, 0 elevado a 0 é indeterminado. Entendeu? Se 0 é foda, né? Com certeza. Seria a mesma coisa infinito elevado a infinito, né? Elevado a infinito, elevado a infinito é infinito, mas 0 elevado a 0 não é nada. Porque 0 elevado a 0 não tem como. Por exemplo, por que você... Vou falar rapidamente, senão não vai acabar isso aqui. Por que, por exemplo, por que 2 elevado a 0 é 1? Beleza? Porque essa é a única maneira de definir 2 elevado a 0 de forma que as propriedades funcionem. Tá? 0 elevado a 0 não tem nenhuma, porque sempre vai recair em alguma inconsistência. Não tem nenhuma maneira de definir 0 elevado a 0 de forma a respeitar as propriedades, entendeu? Eu pensei naquele bagulho da PG. Ver a exponenciação como uma PG. Então, mas se você pegar a PG de base 0, sempre vai dar 0. Também, né? Então, e regredindo. Então, se você pegar a base 0, 0 elevado a qualquer número dá 0. Mas qualquer número elevado a 0 dá 1. Então não tem como você conciliar essas duas coisas. Basicamente é isso. Então, os números naturais é 0, 1, 2, 3 e tal, vai. Todo número natural elevado a 0 é 1. Então o 0 não é número? Não. Todo número natural menos o 0. Todos os números No naturais exponencial, menos o 0. Isso. O 0 como base não existe. Vou pendurar isso na parede do Se meu eu não me engano, quarto. tem uma discussão se o 0 é número ou não é, né? Não, se o 0 é número natural ou não. Até porque se para pegar zero seria nada, basicamente. É como se você tem 0, você não tem nada. Então, mas... Não seria um número zero. Não, calma, mas isso é outra discussão. Esses últimos 2 minutos de conversa eu vou pendurar assim no meu quarto. Vai pendurar? É no meu quarto, assim, os últimos 2 minutos de conversa. Tá. Isso vai seguir minha vida inteira com isso. Eu espero que seja uma coisa boa.
Espero. Você vai tirar o nosso som. Eu Olha também só. espero. Terceira Guerra Mundial por causa do zero. Primeira coisa, essa discussão é importante, tá? Mas eu tenho que me controlar, que eu posso ficar falando muito tempo disso, mas eu vou tentar falar rápido. Primeira coisa que eu acho que é importante entender que é o seguinte: o conceito de número não é uma coisa assim que está da natureza, não é uma coisa assim, é uma coisa inventada pelo homem. Entendeu? Porque os gregos calculavam com as letras do alfabeto deles, se eu não me engano, né? O sistema numérico dos gregos era a letra do alfabeto, mas para os gregos, nenhum era número. Número era só do 2 em diante, porque a definição de número dos gregos era uma... Você tinha a unidade, que era o 1, e a unidade não era um número, o número era uma reunião de unidades. Então, só a partir do 2 que era número. Então, repara que é outro conceito de número. Existem outros conceitos de número. Então, a maneira, você tem que pensar assim, existem outras culturas que têm outros conceitos de número. Né? Tem tribos que só contam de 2 em 2. Enfim, Eu vi isso no livro do Homem que Calculava. Tipo, tem alfabetos que tem um que só vai até o 9, outros que só calculam um tipo de 5. Tem alguns que só vai até o 2, né? Que só tem 1, 2 e 1. Mais de 2 eles não distinguem. Tem Sim, é muito bizarro. Enfim, mas tem várias ideias diferentes de número. Na nossa matemática contemporânea, certo? A gente entende assim, né? A gente tem números naturais e tal. Então, na história, né, até onde chegou na matemática como a gente tem hoje, que depois pode não ser assim no futuro, é o seguinte: houve o que a gente chama de um salto epistemológico, que é assim, uma mudança de concepção, quando o zero começou a ser considerado número. Porque justamente antes a ideia de número é que um número é uma quantidade. Se um número é uma quantidade, o zero é a ausência de quantidade. Então uma ausência de quantidade não pode ser um número. Um número negativo menos ainda. Certo? Só que para aceitar os números negativos como números, o conceito de número mudou. Então o número não é só uma quantidade, é uma quantidade com uma orientação. Uma orientação é a direção que você anda. Então, o zero, para a gente, hoje, não é só uma ausência de quantidade, é a origem. O zero é a origem, ele mudou de conceito. Então, o zero não é a ausência de quantidade, é o lugar de onde você começa e você pode andar para a direita ou para a esquerda. É o ponto de partida, exatamente. Beleza? Enfim. E aí, pensando dessa maneira, por isso que a gente aceita o zero como número e por isso que a gente aceita os números negativos como números. Se até o zero foi aceito como número, por que o Plutão não pode ser um planeta? Vocês estão Pode, veja bem. Vocês estão polêmicos. Aí vocês têm que pensar o seguinte: as definições não são eternas. As definições vão mudando. Em ciência não é religião, porque religião tem as verdades eternas, concorda? Ciência é o contrário disso, nenhuma verdade é eterna. Beleza? Então, Plutão não é um planeta com a definição atual de planeta. Por que Plutão não é planeta? Porque ele não é um objeto dominante na sua órbita. Né? Assim. Então essa é a definição, é a definição atual de planeta. Pode ser que essa definição mude. Entendeu? Muito tempo atrás, quando surgiu a astrologia, né, assim, a definição de planeta era outra. Para os antigos, o Sol é um planeta, a Lua é um planeta, porque planeta era aquilo que se move no céu. E hoje é outra definição. Um conceito bem atual, né? Algo que se move no céu. É um conceito muito atual, Um né? avião é um planeta. Aí, pô. Poderia ser, mas vamos acabar aqui. Mas, resumindo, eu acho que para quem é professor de matemática é muito importante entender que as definições das coisas mudam, elas não são eternas. Elas vão mudando de acordo com a conveniência da ciência. É isso que distingue ciência de religião. Porque em ciência nenhuma verdade é eterna. Beleza? Então elas vão mudando. Então o conceito de número não é eterno. Então para o zero ser admitido como número, o conceito de número mudou.
Acho que isso que é importante entender. Beleza, então continuando aqui. Então fazendo aqui a análise sinal, tá? Beleza? Isso que eu estou falando agora é da disciplina de análise, que é a disciplina que eu vou dar semestre que vem também à tarde no mestrado. Mas vocês podem fazer se quiserem. Tá? Ó, que aí essas ideias bem filosóficas, entendeu? Aí a gente pode fazer. Tá na grade? Não, na verdade, Tá, é obrigatório Não, para você, obrigatório. só que é mais pra frente. Pode Olha fazer só. contigo. Então isso aqui, veja bem. Ah, tá. a tarde Uma hora. Terça-feira, de 1 às 5. Olha só. Isso, então essa aqui é a análise sinal dessa questão aqui, tá de boa isso? Tranquilo? Tá, Certo? aí tipo, nunca tem negativo, ok. Então isso aqui. Só com essa informação, como é que a gente desenha um gráfico? O que a gente sabe do gráfico é o seguinte, deixa eu falar. Ó, pegando a questão 3 da prova, isso aqui era a resposta do item A, tá? O item A era isso, que tende a mais calcular os limites. O item B dava aqueles 3 desenhos, beleza? E aí é o seguinte, o que era importante entender aqui é o seguinte, que estava perguntando se eu posso ter certeza de qual daqueles desenhos é melhor só com essas informações. Só com essas informações não, entendeu? Porque tudo que essas informações me dizem é isso aqui. Que o gráfico é algo desse tipo, tá? Que ele tende a infinito em 0 pela direita e tende a infinito quando x tende a infinito, beleza? Então ele poderia ser assim ou poderia ser assim. Entendeu? Que são aqueles dois. E poderia ser ainda aquele que é aquele do meio, que está desenhado na prova, é que ele tem um bico aqui, certo? Esse bico aqui, o que acontece que a gente já falou quando tem um bico? É quando a derivada não existe. Um bico é quando não tem, quando não é derivada, tipo módulo, tem um bico, naquele bico, naquela ponta, não tem reta tangente. A reta tangente só pode ser definida nos lugares onde o gráfico é suave. Nos lugares onde tem um vértice, uma coisa assim, não tem reta tangente. Então tinha um dos desenhos na prova que era uma parada assim, ó. Que ele vinha assim e depois saiu uma coisa assim. Aqui ele formava um bico, tá? Então, para eu dizer que não tem um bico, eu tenho que calcular a derivada. Porque o que me garante que esse bico não existe é se a função for, se a derivada existir, entendeu? Então, a princípio, a resposta do item B é que só com essa análise eu não posso ter certeza de qual daqueles 3 é o melhor gráfico. Beleza? Essa era a resposta esperada. Mas outras pessoas deram outras respostas que eu também considerei, que argumentaram de outra forma, tá? Então esse item B era meio flexível, mas a resposta que eu esperava era essa. Que só com essa análise não tem como saber. Beleza? Eu só sei que ele vai fazer assim, que ele vai tender a infinito, mas ele pode tender a infinito de várias maneiras diferentes. Entendeu? Não tem como saber isso. Beleza? Aí, beleza. Aí no item C, posso apagar aqui? Pode. No item C, mandava calcular a derivada. Então vamos lá. A derivada primeira e a derivada segunda, tá? Aí vai fazer aquela coisa normal que a gente sempre faz. Então, a derivada disso aqui eu tenho que usar o quê? A regra da cadeia. Eu tenho logaritmo de x elevado ao quadrado, tá? Então, primeiro eu vou derivar o que está fora, depois o que está dentro, né? A ideia de cadeia é isso, que você vai fazendo em cadeia, né? Assim, certo? Então, eu tenho o logaritmo elevado ao quadrado. Num primeiro momento eu faço de conta que é x elevado ao quadrado. Qual é a derivada de x elevado ao quadrado? 2x. Só que aí eu lembro que não é x elevado ao quadrado, é logaritmo elevado ao quadrado. Então eu tenho ainda que multiplicar pela derivada do logaritmo, que é 1 sobre x, beleza? Certo? Tá?
Então isso aqui eu posso escrever assim, 2 ln de x sobre x. Tranquilo? E a análise do sinal disso é assim, ó. Peraí, professor, peraí. A derivada da cadeia se deriva um pouquinho de fora. Isso. E aí multiplico pela derivada do de dentro. Entendeu? Certo? Mais ou menos. A derivada do de fora é 2x. Certo. Então no lugar do x é logaritmo. Então é 2 ln de x vezes a derivada do de dentro, que é 1 sobre x, entendeu? Certo? Bom, e aí eu vou fazer a análise do sinal disso, que é assim, ó. Então, Q' de x, beleza? Certo? Tranquilo? Tá? Então, Continua como assenta vertical, né? aqui tem uma cinta vertical. Mas ele nem perguntava isso, né? Só perguntava. Não, só para. Aqui é uma cinta vertical, sim. Beleza? Então, olha só, analisando o sinal disso aqui, tá? O logaritmo, aí o logaritmo de x entre 0 e 1 é negativo, tá? Então aqui vai ficar negativo e aqui vai ficar positivo. Beleza? Tranquilo? Então isso quer dizer que a função é decrescente aqui e crescente aqui. Não, repete de novo, como é que é? Ó, eu quero analisar o sinal disso aqui, que é a derivada, é o Q', certo? Então, o sinal disso aqui vai ser determinado pelo logaritmo, que é o de cima, porque o de baixo é x, ele é sempre positivo porque justamente o domínio é de 0 para a direita. Então esse x aqui, ele já é positivo naquele domínio, automaticamente. Então aqui o logaritmo vai ficar negativo aqui e positivo aqui, certo? Porque o logaritmo, lembrando que o gráfico do logaritmo é assim, ó. Beleza? Esse é o gráfico do logaritmo. Então entre 0 e 1 é negativo, depois do 1 ele é positivo, tá? Então, isso aqui no caso é a derivada primeira, então isso representa o crescimento da função, tá? Beleza? Agora vamos fazer a derivada segunda. A derivada segunda vai ser, então ó, derivando isso aqui usando a regra do quociente, tá? Então vai ser 2 vezes derivada do de cima, né, que é 1 sobre x, vezes o de baixo, tá beleza? Certo? Depois, repete o de cima e deriva o de baixo, que é 1, tranquilo? Sobre o de baixo ao quadrado. Tá beleza? Alguma dúvida aqui, ó? Primeiro eu derivo de cima, que dá 1 sobre x, multiplico pelo de baixo, certo? Depois eu repito de cima e derivo de baixo, que dá 1, e aí o de baixo ao quadrado, tá? Beleza? Então isso aqui vai ficar 2 vezes 1 menos logaritmo de x sobre x2. Essa é a derivada segunda, tá certo? Beleza? Tranquilo? Tá? Agora eu vou analisar o sinal disso aqui. Para analisar o sinal disso aqui, eu só preciso olhar para isso aqui que está entre parênteses, tá? Porque multiplicar por 2 não importa, x2 é sempre positivo, tranquilo? Tá? Aí eu vou pensar o seguinte, onde é que 1 menos ln de x é igual a 0? Onde é que isso aqui é igual a 0? Quando x é igual a quanto? 0. Não, isso, quando x é igual a e, certo?
Porque isso aqui vai dar ln de x é igual a 0. Certo? Quando é que o ln de alguma coisa é igual a 0? Não, desculpa, é igual a 1. Quando é que o logaritmo é igual a 1? Quando isso aqui é igual a base. Tá? Beleza? Lembrando que, se vocês quiserem, for facilitar esse ln, vocês podem escrever assim, ó. Isso aqui é o log na base e, entendeu? Certo? Beleza? Então, quando é que o log de alguma coisa, quando é que o log na base 2, por exemplo, é 1? Quando x é igual a 2. Porque 2 elevado a 1 é 2. Beleza? Certo? Tranquilo? Então isso aqui é quando x igual a e. Tá legal? Certo? Então quando x igual a e, esse negócio aqui vale 0. Tá? Certo? Quando x igual a e, isso aqui vai dar 1, isso aqui vai valer 0. Tá? Tá? Agora, quando x aumenta, fica maior do que e, isso aqui fica positivo ou negativo? Negativo. Negativo, porque aí o logaritmo de x vai aumentar, mas como ele está com sinal de menos, né, isso aqui vai ficar, quando x for maior do que e, o logaritmo de x vai ser maior do que 1. Então quando eu tenho 1 menos isso, vai ficar negativo. Então para cá ele fica negativo, para cá ele fica positivo. O macete foi escrever como log de e. Isso, Log na sim, base E. aí acho que ajuda. Beleza? Derivadas de 2. Desculpa. Segundo derivado. Pronto. Beleza? Certo? Ficou claro isso aí? Tá? Beleza? Então, quando x é maior do que e, quando x é igual a e, o logaritmo é igual a 1. Tá? Aí vai dar 0. Quando x é maior do que e, o logaritmo fica maior do que 1. Tá? Beleza? Certo? Aí vai dar, aí como está subtraindo, vai ficar 1 menos um número que é maior do que 1, vai dar negativo. E para cá, pelo mesmo motivo, vai dar positivo. Tranquilo? Então aqui eu tenho concavidade voltada para baixo e aqui eu tenho concavidade voltada para cima. Pô, ao contrário. Aqui concavidade voltada para cima, aqui concavidade voltada para baixo. Aí agora sim, se eu for desenhar, agora já é o item C, tá? Se eu for desenhar o gráfico, levando em consideração essas informações, o que eu vou ter? Deixa eu desenhar até melhorar. Eu vou botar 1 aqui só para ficar numa escala razoável. O E está mais ou menos aqui, tá? Beleza? Que o E é 2,7 aproximadamente. Então, aí, repare o que eu vou ter. Aqui ele é decrescente, aqui ele passa a ser crescente. Só que aqui no E, ele muda de concavidade. Ele passa a ter concavidade voltada para baixo. Beleza? Tranquilo? A partir do E, porque repara só, do E para a direita ele passa a ter concavidade voltada para baixo. Então, agora sim, o melhor esboço do gráfico Seria número 3. isso, seria o item 3. Beleza? E aí? Fechou? Tá. 1 é o mínimo absoluto, 1 é o Ponto de inflexão. ponto de flexão. Isso. Esse ponto aqui. Isso Isso aí não estava perguntando na questão, tá? Não sei, Mas só para aproveitar. Esse ponto aqui, 1, 0, era o mínimo absoluto. Esse ponto aqui, que é o E,1, é o ponto de inflexão. E essa aqui é a cinta vertical, não tem a cinta horizontal, tá? Não tem horizontal. Horizontal não tem, porque ela teria que tender uma constante, ela não tem uma constante. Beleza?
Então só isso. Não, aqui ela vai para infinito. Ela teria que ir, repara, para até uma cinta horizontal, ela teria que ir para uma constante aqui, entendeu? Zero, né? E aí, então, só isso por hoje? Vamos ver, né? Alguém entendeu a 2? Entendeu a 2? Eu posso fazer a 2 rapidinho. Dá pra fazer? Ah, A aula termina 9h50, cara. só aí. Acha o Jefferson aí, Tá. O Jefferson aí. Ele vai até o último segundo, né? No último minuto, cara. Só faça 2 bem rápido. Fechou então, pode ser 2. Minha, 2 vai cair na prova. Cara, meu, você vai me levar em casa? Eu mando foto, Eu moro na Zona Sul, eu moro na... Te mando foto, te mando Eu foto. mando foto. Ela manda foto. Tá a gravação, vou botar hoje a gravação. Posso apagar tudo? Tô te falando, é um paizão. Pode pagar tudo. Olha só. Eu tô contando pra você, Carol. Pois é, você que tá Vai comprando. passar. Não, como não. Não, Hoje passa. Então vai. Isso é melhor. 2 minutos. Não, mas não vai ser 20, não. Não, 20 horas 40. 9h40. Ai, ai. Ficava lá esperando ele. Amanhã eu vou acordar às 5 da manhã. Amanhã eu acordei 5 também, 5h20. Tchau, Tchau. Tchau. Se vier até amanhã. Acendeu a leite. Não faz mal. Então a 2, se eu não me engano, tinha P1. Vai dar reflexo na câmera, não? Ela esbarrou lá. Não, conta sexta, A 2 é aquele gráfico. Não vou desenhar um gráfico só para poupar tempo, tá? P2 igual a x sendo x, beleza? Aí perguntar, por que o gráfico tem aquele formato? Porque é só explicar, já estava praticamente dada a resposta anunciada, tá? A questão é dos máximos e mínimos, isso que é mais difícil, beleza? Perguntava dos máximos e mínimos. Mas a 2, o que acontece? O seno varia, o seno está limitado entre menos 1 e 1, beleza? Certo? Tranquilo? Se o seno está limitado entre menos 1 e 1, se eu multiplicar isso aqui por x, aí teria que a rigor ver quando x é positivo, quando x é negativo, mas de qualquer maneira vai dar que x seno x está limitado entre menos x e x. Tipo assim, onde o seno vale 1, x seno x vai valer x. Vai valer aquele mesmo valor. Beleza? Isso aqui até a gente chama disso modulação. Tem a ver com tipo ondas sonoras. Porque o seno é a função que a gente usa para modelar coisas, ondas, né? Coisas que têm comportamento oscilatório, né? Assim. Então várias coisas na física têm esse comportamento ondulatório, né? E é a função seno que modula isso, que modela isso. E aí tem essa coisa de modular. Então se você multiplica a função seno por outra função, ele fica limitado entre o gráfico daquela função e menos ela. Tipo assim, se em vez de x aqui fosse x2, ia ficar uma coisa oscilando entre duas parábolas. Depois vocês podem botar no computador, fica bem legal. Ia ficar tipo assim, uma parábola aqui e o gráfico assim, ó. Aqui entre esses dois. Beleza? Mas esse era o item A, que era só explicar isso. Aí o item B perguntava dos máximos e dos mínimos, tá? Aí a derivada da função seno, a derivada da função seno é a função cosseno. Beleza? Então, onde é que a função seno tem máximos e mínimos? Onde a função cosseno, porque máximos e mínimos é quando a derivada é zero, tá certo?
Então é onde a função cosseno vale zero. Beleza? Aí onde que a função cosseno vale zero? Aí para desenhar, é bom desenhar o gráfico. Quer dizer, não precisa desenhar o gráfico não, pode ver o círculo trigonométrico, tá? Que eu acho que pode ser até mais fácil. Então, o cosseno fica no eixo horizontal e o seno fica no eixo vertical, tá? Então, onde é que a função cosseno vale zero? É nesse ponto aqui, beleza? Certo? Porque aí esse ponto aqui vai ter seno igual a 1 e cosseno igual a zero, tranquilo? Tá? E quem é esse cara aqui? Aqui sobre 2, beleza? Tá? Depois, aqui o cosseno vai valer menos 1, concorda? Que é o π. Aqui o cosseno vai valer zero de novo. Esse ponto aqui é o 3π sobre 2. Tranquilo? Aí eu posso continuar dando voltas. Tá? Então, para cá, vai ser 2π. Aí, se eu der mais uma volta, eu vou voltar aqui de novo. Vai ser 5π sobre 2. Depois vai ser 7π sobre 2. Então, onde é que o cosseno vale zero? Eu vou escrever assim, ó. Desculpa. Vai ser... tipo assim... posso escrever assim, mas vocês não precisavam ter escrito assim na prova não, tá? 2k mais 1 que multiplica π sobre 2. Certo? Por que é 2k mais 1? 2k mais 1 eu estou representando qualquer número ímpar. Tranquilo? Tá? E tipo assim, 2k é um número par. 2k mais 1 é um número ímpar. Se eu botar k igual a 0 aqui, eu vou ter π sobre 2. Se eu botar k igual a 1 aqui, eu vou ter 3π sobre 2. Se eu botar k igual a 2 aqui, aqui vai dar 5. Então vai ter 5π sobre 2, e assim por diante. Hã? Eu acho meio difícil pensar isso. Aí na Não, na prova não precisava ter escrito isso não. Na Só... prova era o quê? 3π sobre Na prova era só dizer que você poderia botar o π sobre... Poderiam escrever assim, ó. π sobre 2 Essa é a forma mais elegante de escrever. Mas vocês podem escrever assim. π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, etc. Beleza? Certo? São esses pontos onde o cosseno vale zero. Então, os pontos onde isso que perguntava, quais são os máximos da função, os máximos e mínimos da função seno? São esses pontos aqui, onde o cosseno vale zero. Beleza? Tranquilo? Certo? Bom, aí ele dava outra função, que é P2 sobre x igual a x seno x. Certo? E aí perguntava o seguinte, será que os máximos dessa são os mesmos máximos do seno? Beleza? Aí para saber os máximos dessa, eu tenho que derivar isso aqui. Beleza? Tranquilo? A derivada disso aqui dá quanto? Deriva o primeiro, repete o segundo, concorda? Mais o primeiro vezes a derivada do segundo, tranquilo? Beleza? Tranquilo? Então, olha só, a pergunta era se os pontos de máximo dessa função e mínimo são os mesmos pontos de máximo dessa aqui. Tranquilo? Não, porque quem são os pontos de máximo dessa aqui? São onde o cosseno vale zero. Beleza? Então, vou pegar aqui, suponha que x seja um ponto de máximo ou mínimo da função seno. Beleza? Tranquilo? Então,
se ele for um máximo ou um mínimo da função seno, vou até chamar de outra letra aqui, vou chamar de A, só para diferenciar. Suponha que esse A seja um máximo ou um mínimo da função seno. Beleza? Tranquilo? Então, se A é o máximo ou mínimo da função seno, o que eu sei? Eu sei que o P desculpa. Eu sei que o cosseno de A vai ser zero, concorda? Que é isso aqui, tá? Repara só. Eu estou pegando aqui o máximo e o mínimo da função seno, tá? Então, se ele é o máximo e o mínimo da função seno, então o cosseno dele tem que ser zero, certo? Beleza? Por quê? Por causa daquilo ali, ó, porque o cosseno é derivado do seno, tranquilo? E o seno desse ponto, desse A, vai ser quanto? Vai ser mais ou menos 1. Beleza? Certo? Vai ser mais ou menos 1, por quê? Porque o seno tá limitado entre mais 1. Então, os máximos dele vai ser mais 1 e o mínimo vai ser menos 1. Então, se ele é um máximo ou um mínimo, ou ele é 1 ou ele é mais ou menos 1. Certo? Tá? Então, quem vai ser o P2' desse ponto A? O P2' do ponto A, ó, se eu substituir isso aqui vai dar zero, porque o cosseno é zero, concorda? E isso aqui vai dar mais ou menos 1. Então isso aqui vai ser mais ou menos 1, que é diferente de zero. Tranquilo? Tá? Então significa que esses pontos A aqui não podem ser máximos e mínimos da função P2. Beleza? Certo? Ou seja, o que eu estou, em resumo, o que eu estou dizendo aqui? Se eu tenho um ponto C, P1' de A é zero, então P2' de A vai ser mais ou menos 1, concorda? É isso que eu disse aqui, ó. Eu peguei esse ponto A, que é um máximo do seno. Tranquilo? Então, esse ponto A, eu tenho P1' de A igual a zero. Beleza? Tá? Então, essa conta que eu fiz aqui, ela mostra que se P1' de A igual a zero, P2' de A vai ser igual a mais ou menos 1. Certo? Então, essas duas funções não podem ter os mesmos máximos e mínimos, porque senão as suas derivadas teriam que valer zero nos mesmos pontos. Isso não acontece. Deu para pegar? Essa que eu acho que era a mais difícil da prova. Mas deu para entender? Entender, deu para entender. Tá. Não é reproduzir. Então só isso. Agora sim, só isso por hoje, né? Beleza? Pô, ainda tem tempo, hein? Ainda tem Vamos. tempo. Não, já chega. Pô, professor, dá pra correr aí. Tu quer sugar Quer sugar até a aula do Tem que professor. trabalhar amanhã, rapaz. Vou acordar assim. Tem um P ainda. Então, agora até a próxima disciplina. Amanhã, Depois de amanhã até, sei lá, próxima. É tanto se livrando da gente. Não, Você viu amanhã aqui, não? eu tô falando até pra vocês fazerem análise terça-feira à tarde. Ah, eu tô querendo. Pô, acho que eu